Nós vamos hoje ver um pouco do Evangelho segundo São Lucas. No capítulo 15, nós vemos algo muito especial, algo que Jesus mostra com relação a um grande fracasso da humanidade. Eu acho que dos grandes fracassos do ser humano, no que se refere à sua compreensão de Deus, ou à sua compreensão da vida, os dois grandes fracassos que a humanidade vive, é o fracasso do moralismo religioso e o fracasso da prodigalidade. Eu vou falar sobre esse nome grande, para alguns complicado, mas eu vou explicar para que todos entendam. Jesus vai aqui nos colocar diante de dois fracassos, que de uma maneira ou de outra, nós com eles nos envolvemos. Ou o fracasso do moralismo religioso, de um lado, ou o fracasso da prodigalidade, do outro. Prodigalidade no sentido de gastar, de desperdiçar a nossa vida. Nós vamos ver aqui no texto que Jesus estava conversando com um grupo de pessoas socialmente conhecidas como pródigas, em um certo sentido. Prostitutas, pecadores, publicanos. Publicanos eram funcionários públicos do Império Romano dentro de Israel, na época da dominação. E Jesus estava a conversar com aquele povo pródigo, aqueles rejeitados socialmente, aqueles que eram rejeitados especialmente pelos religiosos, que olhavam para eles com um olhar de superioridade, como que dizendo: esses não são dignos da graça de Deus, ou esses escolheram gastar as suas próprias vidas, escolheram ser pródigos. A palavra pródigo tem um sentido de aquele que é desperdiçador das coisas. No direito civil, o pródigo é aquele que inclusive pode ser interditado judicialmente. O pródigo é alguém que gasta desordenadamente o que tem. E aí a gente fica pensando, será que a única maneira de gastar desordenadamente a vida é gastar desordenadamente o dinheiro? Não! Nós podemos ser pródigos com o tempo, nós podemos ser pródigos com o dinheiro, nós podemos ser pródigos com a nossa sexualidade, nós podemos ser pródigos nos nossos relacionamentos, nós podemos ser pródigos no sentido de gastar indevidamente a nossa saúde naquilo que não convém. E ali Jesus está no meio daqueles pródigos, e ele gostava muito de conversar com os pródigos da sociedade, prostitutas, cobradores de impostos, que muitas vezes eram desonestos, agiotas, que eram também muito odiados pelo povo, e ali ele estava conversando com aquele grupo, e de repente um grupo se aproxima, o grupo dos religiosos, dos moralistas, e começa a observar que Jesus sentava com aqueles pecadores. E ao observar que Jesus sentava com aqueles pecadores, eles logo atacam Jesus com as palavras que nós vemos agora no início do capítulo 15. Por favor, leiam comigo, se tiverem com as escrituras. Diz assim, no verso 1: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para o que, gente? Para o quê? Para o que, gente? Ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei, portanto os religiosos, o criticavam e diziam: este homem recebe pecadores e o quê? Come com eles. Ou seja, o comer naquela época tinha um sentido muito profundo de associação. Até hoje mesmo, não é todo mundo que você chama para a mesa da sua casa. Concorda comigo, gente? Não é todo mundo que a gente chama. Então Jesus estava comendo à mesa com aqueles homens. Ou seja, aquilo significava, de alguma maneira, um vínculo de associação. E Jesus era logo visto como alguém que se confundia com aquele tipo de vida, com aquele estilo de vida. E do outro lado estão os mestres da lei, os intelectuais, os conhecedores das Escrituras, os escribas, aqueles que se julgavam extremamente aceitos por Deus, pelo que conheciam, pela história de suas tradições religiosas,
por terem nascido no berço do judaísmo. E eles olham para aquele homem que as pessoas, para eles, teimavam em chamar de mestre, e ele olhava para aquele que as pessoas chamavam de mestre e dizia: como alguém que quer ser um mestre da lei, que é de fato um rabi, que é de fato alguém respeitado, está se associando com os pródigos? Então, o que eu quero propor nessa noite para vocês é que a humanidade é dividida em dois grupos, e você vai ter que escolher agora onde você quer ficar, tá certo? Combinado? Fecha a porta aí, ninguém sai. Ou você está no grupo dos religiosos, ou você está no grupo dos pródigos. Não tem outro lugar na visão humana de ver a vida. Eu vou tentar agora colocar algumas coisas e tentar ligar esses grupos a alguns pensamentos filosóficos. Por exemplo, essa turma da esquerda seria mais ou menos a turma de Friedrich Nietzsche e de todos os filósofos existencialistas. É a turma que está além do bem e do mal, como escreveu o filósofo alemão. Nietzsche, ele nasceu em um berço cristão, mas ele olhou para o sistema religioso da época, ele olhou para a igreja da época, suas corrupções e tudo mais, e ele propõe uma nova maneira de enxergar a ética, de enxergar a vida, o que é certo e o errado. E ele propõe meio que uma subversão de todos aqueles valores que foram plantados na história do Ocidente pela fé cristã. E aí Nietzsche é um grande crítico do pensamento cristão. Ele é crítico, por exemplo, da pureza sexual, porque ele analisava o seguinte: não, isso é contra o instinto da própria sexualidade humana. Por que se falar em castidade? Por que se falar em pureza? Isso é contrário à nossa natureza humana. Então, eu acho que o mundo de hoje, ele se parece mais com Nietzsche do que com Jesus. Ou seja, as pessoas, mesmo na vida cristã nominal, elas olham para si e dizem assim: não, a minha vida tem duas esferas, a esfera sagrada ou sacra, que significa a minha ida na igreja, significa a minha participação em alguma coisa, ainda que superficial, mas significa também a própria realidade secular da minha vida, ou seja, dela eu faço qualquer coisa. Na realidade, a gente vive um certo tipo de ateísmo prático, embora digamos que acreditamos em Deus, é como se vivêssemos como se Ele não existisse. O pródigo é essa pessoa que pega a sua vida e diz assim: não, eu não tenho a quem dar satisfação, eu só preciso seguir o instinto do meu coração. Nos tempos de hoje, observem que se fala muito na voz do coração. A voz do coração é essa voz extremamente emocional, ela é extremamente ligada às sensações. E aqui nós temos esse grupo de pessoas que representam os pródigos da sociedade, ou representam as pessoas que simplesmente escolheram viver sem Deus, ou escolheram viver para si mesmas, ou de alguma maneira, mesmo que não tenham escolhido isso, mas acabaram caindo em alguma dessas características de vida pródiga. Mas do outro lado está um grupo aparentemente muito mais especial. São pessoas que tinham uma devoção às Escrituras, tinham uma devoção à história do povo de Israel, mas estavam ali, eles eram tão confiantes em si mesmos, que eles não admitiam absolutamente a confrontação dos motivos dos seus corações. E está Jesus no meio desse povo. Você está em que lugar? Não levanta a mão não. Está do lado das prostitutas, pródigos, ou você está do lado aqui dos religiosos, bonzinhos? Não levante a mão. Depois que Jesus identifica o seu auditório, a sua audiência, ou melhor, ele vai e propõe a seguinte parábola no verso 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles.
Quem foi que pediu a herança, gente? O mais novo. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo, de que maneira? De que maneira, irmãos? Ou seja, a prodigalidade está ligada a uma vida irresponsável. A prodigalidade está ligada, por exemplo, ao fato de você se acabar na pornografia, se acabar na prostituição, se acabar nas drogas, se acabar na bebida, se acabar nos relacionamentos incompatíveis com a sua natureza humana. E aqui aquele jovem chega para o pai e diz assim: pai, Jesus estava dizendo, ó, me dá o que eu tenho, me dá a minha parte da herança. E aí, foi embora. O fato dele ter ido embora tem um significado muito importante para a cultura judaica. Quando um filho na cultura judaica pedia parte da herança a um pai vivo, ele estava querendo dizer do fundo do coração que o desejo dele é que o pai estivesse morto. Olha que coisa séria. Aquilo ali foi uma afronta fora de série. Jesus estava contando sobre uma parábola que eu acho que todo mundo abriu a boca e disse assim: como pode ser isso? Porque veja bem, um pai normal da comunidade judaica, um homem normal como nós, um filho mais novo pedindo herança: menino, pega ali, amarra esse cabo aqui para eu dar uma pisa. Como é, rapaz? Pedindo minha herança? Querendo me matar antes do tempo? Não, eu vou participar do Ministério da Felicidade lá da Cidade Verde. Você não vai me matar não. Que é isso? Não vai me matar não. Absolutamente. Mas o que é que a parábola conta? Conta de um pai que resignadamente dá ao filho aquilo que ele pediu e simplesmente deixa que o filho guie a sua vida. Ou seja, na teoria, aquele pai continua vivo, sob o ponto de vista cultural, sob o ponto de vista da sua paternidade, mas na prática, o filho tinha um pai, mas passou a desconsiderar que esse pai estava vivo para ele. Esse é o pródigo. O pecador em geral olha para Deus nesse sentido. É como se dissesse: não, Deus é um criador que fez, é o grande relojoeiro. Isso foi uma teoria muito interessante no chamado liberalismo teológico, que abriu a porta para total fragmentação do pensamento cristão. Não, Deus é apenas um grande relojoeiro que colocou todas aquelas peças, botou o bicho para funcionar, agora deixa que as engrenagens funcionem, que ele não tem mais nada a ver com isso. É como se o filho estivesse dizendo assim: me dá a minha vida para mim, porque eu vou guiar a minha própria vida, pai, e agora é o seguinte, a partir de agora, para mim o senhor morreu, porque eu pedi sua herança. E aí Jesus começa a falar dessa parábola, e os olhos do povo assim, ó. Peraí, isso é possível? Um pai assim? É possível? Presta atenção, vamos comigo, pega o texto, vocês estão muito sérios hoje. Um risinho, vamos um risinho, olha para o seu irmão e dê um sorriso. Estão muito sérios. Vamos lá. Verso 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade, por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra quem, gente? Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. E Jesus começa a contar essa história, e os fariseus do lado de cá, os religiosos, moralistas, peraí, está falando de quê? O cara fez o que fez, isso não é possível, isso não é aceitável. Que conversa é essa? Ele matou o pai, ele fez as suas próprias escolhas, impossível disso acontecer. É óbvio que Jesus estava se referindo àquele grupo de pródigos com quem ele estava a conversar ali, meio que fazendo uma certa comparação daqueles com quem ele conversava com o filho mais novo. Vocês entenderam, gente? Está todo mundo na mesma página? E aí começa o processo
do que o filho mais velho começa a pensar sobre tudo isso. Vamos lá. No verso 20 a Bíblia diz: a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão correu para o seu filho, e o abraçou, e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa, vistam nele, coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E esse lhe respondeu: seu irmão que voltou, né? E seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. E o filho mais velho fez o que, gente? Fez o que, irmãos? Fez o que, irmãos? Qual é a palavra que Jesus usa aqui enfaticamente? Encheu-se de ira. Ou seja, ele ficou um baiacu irado assim. Só faltou explodir de raiva. Como é? Aquele salafrário, cabra safado, nojento, pródigo, matou o papai, pegou a parte dos bens dele, levou, gastou tudo, volta para casa e ainda tem novilho gordo para este cabra. Nem me chame para essa festa. Aí o que acontece? Então seu pai saiu e insistiu com ele: meu filho, seu irmão, e voltou. Aí ele começa. Aqui vem o discurso religioso. O discurso desse filho mais velho é a cara do discurso religioso, daqueles que são presos no moralismo e que não entenderam o fracasso dele. Olha o que o filho diz. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos, acompanha comigo, vamos ler comigo. Todos esses anos tenho trabalhado não ouvi a voz de vocês, tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. E disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Aleluia! Nós achamos o seu irmão, meu filho. Olha o problema e a maldição do moralista. O moralista olha para Deus, o moralista religioso, o religioso em geral olha para Deus e diz: eu sirvo a Deus, eu vou para a igreja, eu vou para a missa, eu vou para o culto, eu vou para a penitência, eu vou para não sei aonde, eu me confesso, eu faço aquilo, eu dou meu dízimo, minha oferta, vou para a novena, vou para a quermesse, faço aquilo, visito Juazeiro do Norte, vou a Roma, o outro vou conheço, o outro diz assim, vou para a Cidade Viva, pego o resto da água do copo do pastor Sérgio, passo na boca, cura minhas perebas, eu faço tudo. E eu aqui bebendo da minha própria glória. O religioso, ele olha para o cumprimento dos seus ritos e diz assim: estou tranquilo diante de Deus. É tanto que se você chegar para 95% das pessoas do mundo ou mais, você é assim: por que você vai para o céu? Ah, porque eu vou para o céu, porque eu nunca matei, eu nunca roubei ninguém, nunca desejei a mulher do próximo, nunca vou para a igreja, dou meu dízimo, sou bonzinho, faço parte dos 22,2% de evangélicos, segundo o último censo do IBGE 2010. Irmãos, nós estamos aqui diante de uma coisa muito importante, que a gente ri, a gente se diverte. Nós precisamos entender o seguinte: Jesus está aqui no centro, e aqui está a humanidade. Os pródigos,
e os religiosos. A grande questão do problema da religiosidade, do fracasso do moralismo religioso, é que o moralista religioso, ele confia tanto no que ele sabe sobre Deus e no que ele faz para Deus, que ele esquece que tudo que ele sabe que faz para Deus é o próprio Deus que pela graça o permitiu fazer. E aí ele passa a confiar nos seus próprios méritos ao invés dos méritos de Jesus no Calvário. Agora me escutem, eu vou contar uma história para vocês que talvez vocês não saibam, mas os primeiros cristãos, e Jesus não veio criar uma religião, mais uma religião, os primeiros cristãos, escuta, por parte dos romanos, eram chamados de ateus. Aí você diz, mas como os primeiros cristãos eram ateus? Veja bem, chegava para o cristão e dizia assim, e o templo, você vai para o templo do seu Deus, ele, não tem templo não, a gente se reúne aqui na casa de João, de Pedro aqui, como um negócio aqui. Não, peraí, onde estão os seus sacerdotes? Aqueles que vão ao templo oferecer o seu sacrifício? Nós não tem não. Não tem não. A gente é tudo igual aqui. Hã? Você não tem templo? Não tem sacerdotes? Ah, peraí, uma última pergunta. E os sacrifícios para o seu Deus? Vocês não vão fazer não? Levar os bezerros, os negócios, matar animais? Não. Tem também não. Então você não tem religião? Vocês são ateus. Eu vou confundir a cabeça de vocês, mas Jesus veio ao mundo para nos tornar religiosamente ateus. Hã? Pois foi. Eu não estou brincando não. Olha, Jesus está ali olhando para aqueles dois grupos, os pródigos e os moralistas religiosos, os cumpridores de preceitos, e ele está olhando para aqueles dois grupos, mas parece haver entre aqueles dois grupos uma diferença muito interessante. Eu tenho até o palpite de dizer que os pródigos têm uma certa vantagem sobre os religiosos. Sabe por quê? Vou explicar. Porque o pródigo sabe que tem alguma coisa do que se arrepender. E o religioso acha que está pronto e acabado. E aí, gente, eu vou agora fazer uma ilustração com vocês. O que é que nós vivemos normalmente no mundo? Jesus está aqui e como se dissesse, eu amo vocês, vocês estão errados, vocês estão gastando a vida de vocês, vocês estão destruindo a vida de vocês com prostituição, pornografia, com pecado, com tudo para o qual eu não te fiz. Eu amo vocês, também religiosos, mas vocês estão errados, porque vocês acham que pelo que vocês conhecem, pelo que vocês sabem, vocês estão me agradando, mas vocês mesmos refletem e dizem que têm agido esse tempo todo como o que, gente? Como o que? Escravos. O que é que Jesus está querendo dizer? Que há duas escravidões na humanidade. A escravidão do pecado e a escravidão da religião. E é como se ele olhasse para aqueles dois grupos, o filho mais novo representando ali na parábola os pródigos, e o filho mais velho representando o religioso que olha para os pródigos e diz, ali não, por que investir naquelas vidas? E como se dissessem assim, olha filhos, eu não quero que você seja meu escravo,
eu sou seu pai. Sente aqui comigo. Sente aqui no meu colo. Eu quero te ensinar sobre a vida. Eu quero te fazer meu discípulo e não meu escravo. Eu quero te fazer de filho e não um religioso que simplesmente confia nos seus próprios méritos. E ele olha para aqueles outros e diz assim: eu também vos perdoo. De onde quer que vocês tenham vindo, onde quer que vocês tenham andado, eu vim também para vocês. Agora, deixem a lama e sentem-se aqui comigo. Agora, o que é que acontece com o ser humano em geral? Ele está aqui. Ele está aqui na lama. Aí nós vamos lá, o sistema, né? O sistema religioso, ele faz assim: o cara está aqui na lama, todo enlameado, tá, percebeu nada, né? Dançando ali a dança da pocilga, né? Com os porcos, totalmente enlameada, a vida desculhambada, entendeu? Liso batendo, entendeu? Ainda não percebeu que está liso, porque tem sempre um amigo ainda e tal, e está ali, ele está naquela vida, ele está naquela, longe de Deus. A vida dele é a seguinte: Deus morreu, Nietzsche disse que Deus morreu, então se Deus morreu, tudo pode. Então vamos aqui, Deus está morto, vamos continuar aqui. Aí ele conversa, aí de repente ele é tocado pelo Espírito Santo, que não é homem não, o Espírito Santo toca no coração do pródigo. Tocou um dia no meu coração. Aí ele está aqui, aí ele começa a ficar animado, e o cara pega ele, a igreja pega ele e diz assim: olha, venha para Jesus. Aí ele está aqui no trampolim, de repente ele dá um salto, pô, pá, aí cai aqui no outro lado. Aí ele cai no sistema. Aí ele sai da pocilga e entra na jaula. Pode fazer isso? Você não pode isso, deixou aquilo, tira aquilo, você gosta. Cabelo, na roupa, televisão, ó o cão, ó o diabo, está na esquina, levando, por favor, não faça isso, cuidado, e faça aquilo. Aí o cabo está aqui, aí ele começa a ficar irado, às vezes com o sistema. Às vezes o cara já nasceu numa jaulinha, na hora que ele nasceu na igreja, já botaram ele na jaulinha, ele está ali, miau. Aí a avó arrasta ele para a igreja assim. Aí ele está aqui, ele está nesse lugar. Aí ele começa a ter raiva do sistema, porque ele começa a questionar algumas coisas. Mas peraí, o que é isso? Isso tem a ver com Jesus? Ou isso é invenção humana? Isso tem a ver com o Senhor? O que é que querem? Querem que eu sirva Ele por amor, por medo? Geralmente a turma do sistema diz assim: ó, papai do céu vai castigar você. É o menino. Ninguém aqui passou por isso. Isso é história, isso acontece no Canadá, na Índia, na França, no Brasil, não. Ninguém aqui passa por isso. Então o cara está preso no sistema. Ele está aqui, aí ele começa a se revoltar, Eu estou indo agora pelo sentido errado, contrário. Aqui o cara nasceu numa família sem nada, sem Deus, sem nada, está no mundo perdido, está aqui, está na lama. Aí ele dá o salto. Quando ele dá o salto da fé, aquele salto de Kierkegaard, né? E aí ele pula, aí ele chega do outro lado e cai na jaula, mas ele não percebe que está na jaula até que passe algum tempo. Mas o outro nasceu na jaula, mas ele começa a olhar para o mundo. Então o olho dele é para aquele outro lado da história, mas ali é muito bom. Ali é o mundo de Nietzsche. Ali é um mundo onde pode tudo, onde todo mundo pega todo mundo faz o que quer com todo mundo transa com todo mundo gasta o que quiser, faz a vida, é pródigo. E ele começa a olhar ali a festa da pocilga. E ele pensa: é melhor estar na pocilga do que na jaula. Percebam uma coisa, eu não sei, isso talvez seja basicamente senso comum, mas eu tenho analisado algumas histórias. Observe que as pessoas mais religiosas, que foram criadas, castradas, sem entender o amor de Deus, quando elas saem da jaula, elas são os piores pródigos. Os piores pródigos. Olha, turma que eu conheci, que foi assim, que não entendeu o amor de Deus e está ali na religiosidade, quando se solta da jaula, quando a nuvem passa, quando o amor assim, quando aquela paixão desaparece, ao invés dele dar um salto, cair no colo de Jesus, ele cai na pocilga. E está aqui o Senhor no centro.
olhando a dança das cadeiras. Venha para cá. Venha para cá. Eu quero te ensinar a ser meu discípulo. Eu quero que você me siga. Eu quero que você ande em cima dos meus passos. Eu não sei se você teve a oportunidade de pegar seu filho alguma vez. Eu fazia isso quando os meninos eram pequenos. Agora amassa meus pés, mas... Menininho pequenininho, você bota ele para pisar no pé, hein, voinha? Você lembra disso, voinha? Bota assim, ó, no pé, ó. Aí, ó. Você vai andando com ele, né? Assim, ó. Né? É isso que o Senhor quer fazer conosco. Eu não posso entender o que é vida plena se eu não me libertar da jaula da religiosidade e da pocilga da prodigalidade. Eu preciso estar centrado, é uma questão de equilíbrio, é um culto racional. E eu digo assim, Senhor, por que eu vou para a cidade viva? Por que eu estou ali no domingo? Aí eu fico pensando, aí eu corro um grande risco. Peraí, quem é que está indo para lá? Será que está vendo alguma tendência religiosa dentro de mim para cumprir um culto? São 3, eu tenho que pregar, e eu estava orando. Entre um culto e outro, eu começo a adorar como se eu estivesse começando a adorar naquela hora. E eu fiz isso 3 vezes hoje. De manhã às 9 horas, às 4:30 da tarde, agora. E eu estou ali, louvando as mesmas músicas que foram cantadas de manhã, de tarde e de noite. O mesmo aviso que Saulinho deu de novo. Mas eu digo, Senhor, eu quero que isso aqui me renove a cada hora. Eu quero olhar para Saulinho e dizer assim, Senhor, que bênção, Saulinho está subindo ali, está falando de novo, ele é lindo, ele é lindo, ele é lindo, ele é lindo. Senhor, eu quero sentir aquilo de novo, eu quero, é porque hoje, eu estava sem dinheiro para dar 3 vezes o dízimo, mas eu digo, não, eu estou aqui porque eu amo o Senhor. E eu quero falar para pessoas que amam a Deus, que dizem assim, Senhor, eu não quero nem estar na jaula da religião, nem na pocilga da prodigalidade. Eu quero estar sentado aqui, ó, contigo, ouvindo a tua voz carinhosa, ouvindo o teu carinho ao meu respeito, ouvindo o Senhor dizer assim, ei meu filho, eu te amo, viu, eu te amo tanto, é tão bagunçadinho, mas eu te amo demais. É meio doidinho, mas eu te fiz assim, eu te amo desse jeito, eu quero te ensinar, eu quero pegar na tua mão, eu quero que você fale como eu falo, eu quero que você sinta o que eu sinto, eu quero que você, sabe, viva como eu vivo, eu quero que você sonhe os meus sonhos, eu quero que você, porque olha, afinal de contas, meu filho, tudo que eu tenho é seu, você não precisa conquistar nada, tudo que eu tenho é seu, vem usufruir, vem para perto de mim, vem ouvir a minha voz, vem ouvir o pulsar do meu coração em teu coração. Gente, nós servimos a um Deus vivo, nós servimos a um Deus que faz o nosso coração pulsar, que nos faz acordar e olhar para a natureza e dizer glórias ao nome do Senhor por tudo que Ele tem feito. Nós servimos a um Deus amoroso, carinhoso, um amigo presente, constante. Nós servimos a um Deus que nos ama como amigos e como filhos, e que está ao nosso lado, e que se passarmos na sombra da morte, Ele estará conosco, se nos Alpes estará, se nos vales também estará. Ele é o nosso companheiro de todas as horas. Enquanto aqueles homens discutiam prodigalidade versus moralismo, Deus olhava para os dois e dizia, vocês dois estão em grupos de fracasso, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu estou de braços abertos esperando tanto pelos meus pródigos, quanto pelos meus religiosos, porque no final das contas, eu quero que eles celebrem comigo a dádiva da vida, e que saibam que eles são meus filhos, e eu sou o seu Deus. E aí a gente olha que o projeto Jesus é o projeto do fim da religião. Tenho conversado muito com os presbíteros e com os membros e líderes da igreja. Eu me recuso a ser chamado de evangélico hoje. Se alguém me pergunta, você é evangélico? Deus me livre. Você é católico? Também não. Você é o quê? Eu não sou nada. Eu quero ser discípulo. Eu tomei essa decisão, eu quero ser discípulo. Estou cansado do sistema religioso. E eu quero que a gente entenda a bênção de ser discípulo, amém? Porque quando a gente está no grupo dos pródigos ou dos religiosos, há conflitos, há contendas, há
Eu quero andar do lado daqueles que quiserem também, junto comigo, ser discípulos de Jesus. E dizer assim: Senhor, eu quero ser teu discípulo, eu quero seguir os teus passos. Porque se eu digo hoje que sou evangélico, dentro do inconsciente coletivo, o que é que acontece hoje? As pessoas pensam assim: peraí, evangélico, então eu estou de alguma maneira na mesma caixa que estão, por exemplo, pastores que entraram nos Estados Unidos com milhares de dólares no bolso sem declarar a alfândega. Isso mexe tanto com a minha espiritualidade, como também com a minha posição no governo. Então, e depois dizer que é coisa do diabo, que é perseguição. Perseguição, somos como Paulo. Respeita Paulo, rapaz. Respeita Januário, Luiz. E conversa é essa? Se eu me nomeio assim, eu estou num grupo de pessoas hoje que são muito mais conhecidas, hoje, por escândalos, que são conhecidos pelo que são contra, não pelo que são a favor. Eu não quero estar no grupo dos que vendem Bíblia por R$800, não quero. Mas olha, nenhum desses nomes que nós usamos hoje, na Bíblia você não vê o nome católico, na Bíblia você não vê o nome evangélico, na Bíblia você não vê o nome batista, presbiteriano, metodista, últimos dias, primeiros dias. Mas a gente tem uma palavra de Jesus para o povo que estava ali no meio da multidão zona: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Venha ser meu discípulo. A vocês eu vou dar a bênção da multiplicação. Vocês entenderão que se forem meus discípulos, vocês receberão e vocês compartilharão de dádivas tamanhas que vocês não imaginam que poderiam acontecer em suas vidas. E aí, gente, eu olho para essa cena e vejo um Cristo, um pai que de longe já vê os seus pródigos voltando. E mais uma vez eu repito: o pródigo não vai para o céu, porque Deus para ele não existe, ou ele vive como se Deus não existisse. E o religioso não vai para o céu, porque ele confia no que ele faz e não no que Jesus fez por ele. Mas o discípulo olha para trás e diz: obrigado, Senhor, por ter me trazido até aqui. Eu não sou nada, mas o Senhor pôs no meu coração a dádiva da vida. E o Senhor me fez uma nova pessoa, o Senhor me fez uma nova criatura. Eu não sou digno de nada, eu aqui não sou digno de estar aqui em pé falando para vocês. Nós não temos dignidade nossa, nós não temos nada do que colocar a nossa confiança salvífica, a não ser sobre o sangue de Jesus. E de olhar para Ele e dizer assim: Senhor, obrigado, obrigado porque o Senhor me recebeu de braços abertos. Mesmo sendo eu quem sou, mesmo sendo nós quem somos.